Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Espartano. Desta vez com Carlos Vieira e mais uma vez connosco Pedro Duarte. Portanto, Carlos Vieira foi o ex-vice-presidente e responsável pela área financeira do Sporting Clube Portugal e se calhar o primeiro tema que começaremos aqui a abordar foi a saída de Mathieu. Portanto, uma figura incontornável no universo leonino e se calhar deixava aqui ao Carlos alguns comentários. O Mathieu é uma história interessante porque o Mathieu, se bem me recordo, é contratado no verão. A quem assina o contrato dele sou eu e o Alexandre Godinho, porque nós ficávamos quando a restante administração ia de férias, tinha que ir de férias, foi de verão, não foi verão, é verão, deve ser assim, junho, julho, não me recordo bem. E fomos nós que acordámos e havia aquela grande dúvida, com a idade dele, não é? Se tinha condições e como é que ele estaria, tinha estado uma época quase sem jogar. E, portanto, eu e o Alexandre, lembro-me perfeitamente, quando o primeiro jogo, depois ele faz uns jogos iniciais muito, muito, muito contido. Eu quando acho estas discussões que um jogador como a Matia não se esforça nos treinos, eu rio-me, porque de facto uma pessoa que tem 30 e tal anos não pode ter o mesmo comportamento nos treinos, não deve, à partida, não é? É da metodologia do treino, não é? A carga, e portanto eu lembro que estava com uma pessoa ao lado, um dos responsáveis pela vinda dele, e dizia-me, não te preocupes, Carlos, que isto quando for os jogos a sério, o homem vai correr que nem um doido e vai fazer a diferença. E de facto lembro-me perfeitamente quando foi o primeiro jogo oficial, acho que foi o jogo de apresentação, em que ele faz um jogo muito bom, e eu e o Alexandre ficámos assim ficámos aliviados, não é? Porque eram daquelas coisas que nós, há sempre um risco, não é? Inerente a uma contratação de um jogador, há sempre risco, não é? Mas há um jogador que de facto levantava algumas dúvidas na altura, não a nós, mas a tudo o que se falava, e portanto é um tipo muito, 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 ainda agora o treinador o disse, muito tímido, muito só dizia o que era necessário. Gostava muito dele também, porque ele aparecia frequentemente no pavilhão João Rocha, levava os filhos, e portanto era sempre um prazer, pois muito recatado, a gente queria, as pessoas chegavam-se ao pé dele. Havia mesmo o Sporting, não é? Sim, eu acho que havia, sim, era uma pessoa, é diferente, é uma cultura diferente, eventualmente, E o que é que achas de uma pessoa que vem de fora e viver logo assim tão intensamente um clube? Levar os filhos, viver mesmo o clube, as modalidades, é normal? Eu acho que nos nossos empregos, nas nossas profissões, todos nós temos um bocado não é? E o futebol à partida não deveria ser uma coisa diferente, não é? Portanto, nós gostamos de ser que os nossos filhos tenham orgulho dos pais e o que é que fazemos e onde é que vamos, e quando é possível levamos ao local, aos locais onde trabalhamos, onde estamos, e portanto acho que é uma coisa normal. Eu vi sempre o Matia como um tipo extremamente profissional e muito focado, e portanto que é como todos nós devemos ser na nossa vida profissional, e portanto, portanto não se estranha. Normalmente o que acontece é que nós achamos que os jogadores, e fazemos muitas vezes essa relação com eles, a nossa relação com eles e o nosso impacto é esse, é que pomos logo num pedestal, não é? E portanto é quase uma coisa intocável. São pessoas normais com as reações que toda a gente tem, porque para eles podem gostar muito do que fazem, certamente, como se calhar nós também gostamos do que fazemos, como certamente gostamos, e obviamente para eles é trabalho. Agora, obviamente, se há uma relação com uma organização onde nós sentimos o amor à camisola, que é o que sempre deseja, uma pessoa que tem esse compromisso é de facto bem vista. Portanto, ele teve 3 anos aqui connosco, não é? E marcou a diferença, não é? E, portanto, Acha que ele ainda podia dar mais? Acho que se ele podia dar mais, acho que ele podia dar mais, não é? Acho que havia sempre uma questão, certamente, não sei, em termos de remuneração. Tem sempre outro nível, não é? Porque se formos a comparar com os jogadores em Portugal com a mesma idade, se calhar não têm a mesma pujança e já estão mais para ir para os Estados Unidos. Há sempre risco, não é? Tanto assim é que ele decidiu de acabar, porque já o tempo de recuperação, as dificuldades que tem, etc. E nem sei se ele não se. Agora estou por hipótese, não sei se ele até se magoou por excesso de carga, descarga dele próprio, dele querer falar algumas críticas que tenham feito. Esta paragem também já não é a mesma coisa, não é? Para os jogadores.
para a reforma dos jogadores. Claro que não. E, portanto, nós temos essa noção depois que há jogadores e jogadores, não é? E, portanto, eu acho que ele... E, Carlos, e diz-me agora do jogador Mathieu, vamos passar agora aqui para o Rafael Leão. E pronto, houve aí, quase foste apedrejado aí nas redes sociais por causa de um artigo de opinião do Rafael Leão, perdão da dívida ou suavização de valor relativo à rescisão unilateral. Eu acho que as pessoas não perceberam o alcance do teu texto. Acho que foi mais fácil logo dizer mal, olha, este vira casaca, é mais um campeão, papapá, aquelas coisas todas. Eu acho que não perceberam. Queres aproveitar para se calhar explicar aqui um bocadinho realmente qual foi a verdadeira intenção daquele artigo? Eu acho que a percebi, mas já agora também para eu ficar sem dúvidas. Aquilo eu sempre fui, as pessoas que me conhecem e que trabalham comigo sabem que eu sou um tipo muito pragmático. E, obviamente uma coisa é o pragmatismo e outra coisa depois é as questões e as decisões políticas, não é? E portanto essa como outras, portanto, nós quando estamos a trabalhar em equipa sempre tem que haver um bocadinho, eu sou um grande fã do brainstorming, e brainstorming puro, ou seja, vamos dizer, não parvoíce por parvoíce, mas vamos dizer coisas um bocadinho fora da caixa, porque é desses processos que muitas vezes surgem, certamente convosco é a mesma coisa, põem-se às vezes aí sentados a dizer umas coisas e, portanto, e de repente vêm ideias interessantes, não é? E obviamente não é fácil, como certamente não é fácil para vós, a gente todas as semanas se lembrar do que escrever e, portanto, e manter aqui o interesse, não só o nosso interesse, como o interesse de quem eventualmente nos queira ler. Naquela altura eu sou um tipo de facto, volto a dizer, muito pragmático e percebo e conheço da vida das pessoas, e um jovem de 20 anos que tem que é condenado a pagar 16 milhões de euros, independentemente da razão, do que quer que seja, no nosso modelo social e económico, no caso em Portugal, por exemplo, uma pessoa pode pedir uma insolvência, ou seja, é normal que o faça. Eu percebi que havia comentários de profissionais envolvidos no processo que disseram, pronto, que no limite o Sporting há de receber 4 ou 5 milhões de euros, porque entre o que ele ganha, o que ele recebe, o salário mínimo, está bem, pronto, são 4 ou 5 anos, já a partida são 5 anos, pelo menos em Portugal, na legislação portuguesa, não nos esqueçamos que ele não está em Portugal, está em Itália, e amanhã quando for condenado, ainda há uns dias diziam, é fácil, manda-se uma ordem para o tribunal, está bem, mas ele hoje está em Itália, amanhã pode ir para a Turquia, amanhã pode ir para a China, amanhã pode ir para o Japão, e portanto andamos sempre atrás. Portanto, e não há nenhuma ilegalidade do ponto de vista, é uma questão processual, e portanto pode haver até há diversas maneiras, e portanto eu disse, basicamente um tipo tem uma espada de Damocles em cima da cabeça, tem que pagar 16 milhões de euros, tem 20 anos, vão ao património dele, mas qual património? Tem algum património? Deve ter algum património com 20 anos, qual património, não é? Não é uma Matia com 30 e tal anos, que deve ter um património... pelo menos, e depois também tudo que também poderá comprar, pode comprar em nome dos pais ou dos irmãos, ou o que seja, não é? Do gato, já nem vamos por aí, mas efetivamente, em condições normais, uma pessoa, se eu for condenado a pagar uma coisa qualquer de uma dimensão que eu não tenho, e isso acontece em qualquer atividade profissional e ninguém está livre de ter a passar uma vale, ninguém está livre de passar uma vale e amanhã uma empresa há um colapso e de repente vem ter comigo para pagar 2 ou 3 ou 4 milhões de euros que eu não tenho, não é? Portanto, aí há várias alternativas e portanto há muitos estigmas. Não devia ser, Carlos, mas não devia ser o Lille a assumir esta dívida? Mas o Lille não foi condenado, eu já não vou por aí, claro, por mim. Sim, mas eles assumiram o risco. Foram eles que assumiram o risco. Não, isso eles jogaram, isso eles escreveram e ao que parece, escreveram no papel. E, portanto, não assumiram nenhuma responsabilidade. Eventualmente, aqueles clubes que assumiram responsabilidades com os seus jogadores foram aqueles que chegaram a acordo rapidamente. E, portanto, não porque não haveria, porque lá está, ou seja, era um jogador jovem, eu acho que ninguém estava a contar, eventualmente, com a sua idade, com o facto de ter jogado pouco, porque há aqui alegadamente, pelo menos quando se decide, uma descompensação entre o valor da cláusula e o valor da remuneração, não é? Portanto, não é uma coisa equilibrada. É tudo com 60 milhões para avançados e 45 milhões para não avançados, está bem, mas há pessoas que ganham 2 milhões de euros e há pessoas que ganham 100 mil euros, não é? Portanto, é um bocado desproporcionado, embora é a prática normal no mercado. Fomos nós que iniciámos, até fomos um bocado gozados em 2013 e 2014 quando começámos a fazer isso, e hoje toda a gente o faz e quase que parece que é uma parangona, que é os 100 milhões e 120 e 130. Agora, voltando aqui à questão, é uma questão de um pragmatismo que eu acho, em primeiro lugar, que é um bom jogador,
foi uma das, na altura quando nós estávamos, foi um dos jogadores que nós mais mais mexeu ali internamente. É um jovem, hoje percebe-se a história, o Sousa Sintra já disse, e portanto percebe-se que houve ali um processo por causa de um tipo da Pisa que entra e o pai entra, que não era suposto entrar, e o jovem ia assinar e depois o pai entrou e ele saiu, pronto. Há ali uma história, portanto obviamente que é um jovem de 20 anos, não deve dizer, eu tenho um adulto também, mas não, eu tenho um filho com 20 anos e portanto não digo que ele seja, não tenha maioridade, mas não tenha maturidade, mas sinto que há que dar algum desconto. Mas aqui podemos ver também a mais-valia que ele ainda pode ser jogador. Eu admitia... Não, e essa era a questão, ou seja, era tirar a pressão, 2, fazer um bocado as pazes com isto tudo, porque nós somos engraçados e começámos, por alguma razão, vocês começaram por Mathieu, porque há muita gente que diz, zero ídolos, mas então o Mathieu é um grande jogador e faz-nos falta e gostamos muito dele e tudo mais, portanto nunca há zero ídolos, nós temos uma relação com os atletas, com o que quer que seja, e portanto, quase como se fosse família, não é? E, portanto, o que eu digo é podia-se juntar aqui um círculo virtuoso, é que o jogador não estava a jogar grande coisa no Milan, nem julgo que esteja, jogou agora este último jogo, mas entrou na segunda parte, penso eu. Não acompanhei tudo, mas vi porque estava a ver o jogo pelo canto do olho e vi que ele tinha entrado. E, portanto, podia haver uma valorização do jogador se ele viesse para o Sporting. O Sporting precisaria de avançados, e avançados são sempre bem-vindos e são sempre caríssimos. E, portanto, ia haver aqui uma conjugação de fatores e alguma responsabilidade, obviamente, dos clubes que o contrataram, porque mesmo que o Lille tenha alguma responsabilidade que não assuma, que sempre a negou, e pelos vistos no tribunal não foi sacada nenhuma responsabilidade a eles. À partida eu vi uma notícia que o Sporting teria ido por outro processo já na FIFA, tentando chamar a responsabilidade ao Lille. É um bocado arriscado porque já houve um primeiro julgamento e, portanto, à partida as outras partes e a FIFA vão se agarrar àquilo que já foi uma decisão prévia, né? Embora possa haver algumas falhas e algumas questões relevantes. Mas o Milan ia deixar? Tens a questão. Será que o Milan ia deixar? Não, é o que eu estava a dizer, ou seja, não é deixar. Ou seja, imagina que era um jogador que vinha para aqui valorizar-se. O Milan, li uns artigos que ele não gostava, ia haver ali umas revoluções no plantel e até ele podia ser emprestado, vi essa notícia. Julgo antes de eu ter escrito o artigo, e acho que até foi por causa disso que deu-me ali o trigger, não é? O fator, isso é porque ele não veio para aqui, ficamos nós com 40% ou 50% do passe do homem, o Milan com o restante, é valorizado. Fica toda a gente feliz, o Lille eventualmente tudo bem conversado, ainda fazia lá vocês podem dizer, vai ser tudo ridículo, mas tudo é negociável do ponto de vista prático. O que eu acho era de facto, era uma oportunidade de tirar um estigma de cima de um jogador e de fazer um pouco as pazes também com ele e tentar ganhar obviamente algum património com isso. Eu acho que foi um património independentemente de ter mexido, o Sporting ter sido agora beneficiado em 16 milhões de euros, volto a dizer, ou seja, vamos ver o pragmatismo da coisa. E no final do dia, e ontem saiu uma notícia no jornal, no jogo, sobre isso, no final do dia vamos ver o que é que isso originará, não é? Não defendo nenhum perdão sem nenhuma contrapartida, claramente, não é? Uhum. Pois, e agora temos como é que vês agora o Jorge Mendes a tentar resolver esta situação? Qual é que acha que aqui será a contrapartida? Como é que acha que isto vai ser resolvido? Não sei se é o Jorge Mendes. Agora, é o que tem vindo nos jornais, aqui à baila pública. Certo, estamos a falar disso, estamos a falar de conjecturas. Agora, eu acho que efetivamente há que terem atenção, há que ter cuidado, não é? Agora, para todos os efeitos, volto a dizer, o Sporting teve uma condenação a seu favor de 16 milhões de euros. E agora vamos esperar para ver. Não a tem nas contas, não a colocou nas contas, e portanto é porque não é segura, porque senão estaria nas contas que foram agora apresentadas, relativamente ao mês de março. E pronto, agora, se é o Jorge Mendes, se é outro qualquer, portanto, já sabe, não é? Esta direção tem trabalhado imenso com o Jorge Mendes. Mas o que é que achas da entrada, digamos, do Jorge Mendes cada vez ser mais peça influente, que era coisa que não era no passado, e agora cada vez mais qualquer jogador se fala é sempre pela mão do Jorge Mendes vem salvar o Sporting, Jorge Mendes. Qual é a tua análise acerca desse? Eu tenho uma posição, voltamos ao pragmatismo. Um dos problemas do futebol
é o facto dos jovens da academia, em qualquer clube, não valem zero no seu balanço. Portanto, um dos problemas que nós temos é que as contas as nossas contas, da nossa SAD e das outras SADs todas, não refletem a realidade do valor económico dos ativos que temos. E, portanto, o Jorge Mendes inventou um modelo, nem vou chamar esquema, porque é uma palavra feia, mas inventou um modelo que basicamente faz circular os jogadores por vários clubes, tanto, e de alguma forma promove o quê? Eu vendo um jogador por 20, ele compra por 20, amanhã vou comprar outro por 15, ou por 20, ou por 30, e portanto de repente temos os nossos plantéis de alguma forma mais equilibrados e mais, para não darem sempre a dizer, tem falência técnica. Eu lembro-me perfeitamente quando o Sporting foi comprar o Bino e o Rui Jorge ao Porto, e fizemos uma troca. Foram dois jogadores, mas pusemos um valor naquilo. Na altura foram quantos milhões de conta, até foi muito espalhado. Porquê? Toma lá uma fatura, toma cá outra fatura, fazem conta de conta, mas de repente tenho um ativo que valia zero, portanto, nas minhas contas, e o Porto valia zero nas contas deles. Acho que nós ficámos a ganhar com o Rui Jorge, mas no meio na altura foi. Na conta final. Acho que foi o Costinho e o Peixe, não é? Para o Porto, acho eu. Sim. O Costinho e guarda-redes. Sim, Costinho e guarda-redes. E portanto, lá está, o que é que se fez disso? Fez um movimento que interessava e que eventualmente irá ocorrer. Toda a gente está a dizer que vai haver muitos empréstimos e muitas trocas e muitas baldrocas aqui com os clubes, porque de facto a questão financeira é uma questão relevante nesta crise da Covid. E portanto, esse é o primeiro passo. E portanto, o Jorge Mendes, ao que parece, criou um modelo que faz circular os jogadores por vários sítios e de alguma forma há um crescer do valor dos ativos. Portanto, de alguma forma tentando equilibrar as contas para haver uma maior equiparação. Ou seja, se nós vendemos um jogador como o Bruno Fernandes, o Bruno Fernandes nem é da nossa academia, mas vender por 55 milhões de euros um jogador que foi comprado por quase 10, não é? Obviamente que há aqui um desequilíbrio. Obviamente também conta por aqueles jogadores que nós compramos por 10 e que valem 5, ou 4, ou 3, ou 2. Mas, efetivamente, os jogadores da academia são jogadores com grande potencial que, eventualmente, se nós conseguíssemos, se os clubes conseguissem refletir nas suas contas o valor real, ou um valor muito aproximado desses jogadores, eles não sairiam como saem. Porquê? Porque nós, de facto, temos um ativo que vale 0 e, de repente, mais vale vender um ativo por 20 e comprar outro qualquer por 20, mesmo sendo pior às vezes, não é? Porque assim é a realidade, eventualmente, e às vezes as falhas do nosso scouting. Mas pelo menos as nossas contas ficam mais equilibradas e ficam mais sustentadas. E, portanto, esse é um modelo que foi montado, bem ou mal, foi montado, que é o que eu digo sempre, não é? Portanto, ele é um tipo que neste momento está a ser investigado por tudo e mais alguma coisa, e portanto vai-se vendo muitas coisas e tudo mais, mas ele continua a trabalhar e, portanto, até à última hora sou sempre... E o dinheiro continua a girar. Não, ouça, nós não podemos, para os nossos, dizer assim, ele está a ser acusado e não foi condenado a nada e, portanto, até ao final do dia é inocente. É o que eu defendo sempre. Qualquer pessoa é inocente até ser provada culpada. E, portanto, infelizmente, em Portugal nós gostamos muito de queimar as pessoas na praça pública e a maior parte das vezes sem... Eles vão dizer que a culpa é da justiça, mas não é por aí que eu quero entrar. Agora, efetivamente, percebo que o Jorge Mendes é português, em primeiro lugar. Tem vou dizer-vos isto como uma coisa, tem um mérito interessante, que é, ele faz aquilo que faz, ou seja, não se põe a inventar. Eu lembro-me perfeitamente, vocês lembram-se do Veiga, que era um bom agente, era o que dominava o mercado, e quando me meteu na cabeça que queria ir para presidente do Benfica, aquilo arrebenta a bolha, não é? Como se costuma dizer. E, portanto, o Jorge Mendes é um agente que, de facto, tem parece-me ter uma clara percepção de onde está e que não quer ambicionar mais nada, porque se sabe, no dia que se calhar é que ambicionar algo mais, seja ele político, seja ele dono de algum clube diretamente, ou do que quer que seja, vai criar algum tipo de instabilidade que pode lhe ser prejudicial e estragar-lhe o negócio. E a história prova isso. Pelo menos a história portuguesa. E, portanto, agora, a minha crítica vai muito. Eu não posso estar a trabalhar 100% com um clube, que é o clube que me interessa que seja campeão. Agora vou trabalhar também com o Futebol Clube do Porto, agora também vou trabalhar com o Sporting. Das duas uma, ou seja, há um clube que está estruturado, e é o caso do Benfica, que está estruturado e que ele colabora muito e que é uma máquina bem montada
de marketing, de venda de jogadores e tudo mais. Portanto, não se pode servir a 2 anos, não há partida. E, portanto, eu vejo muita crítica. Uma coisa, mas achas que este modelo é o certo, ou um modelo misto que era como vocês utilizavam e este modelo, ou seja, ir buscar de vez em quando algumas figuras de proa, ou manter só grande parte vindo da academia, até mesmo depois para balanço ser melhor porque não é contabilizado? Não, eu acho que o nosso modelo era um modelo equilibrado. Não é? Volto ao mesmo, disse isto há 2 dias lá lá no Sporting com Rumo. Desenganemos-nos, ou seja, nós só podemos achar que vamos ser campeões de uma forma sustentada. Volto a dizer, pode sempre acontecer. O Leicester também ganhou a Inglaterra, não é? Com um orçamento bem menor que os outros todos. Mas de uma forma sustentável. Ninguém está a ver o Leicester ser o campeão nos próximos 20 anos, não é? Portanto, à partida não estamos a ver. Pode acontecer, mas não estamos a ver, não é? E, portanto, esses epifenómenos. Agora, o que efetivamente o que nós sentimos, o que eu sinto, e que eu percebo, e a estatística o diz, é que se não tivermos investimento ao nível dos nossos concorrentes diretos, não vamos conseguir ganhar os títulos que eles ganham. Podemos ter outras dificuldades, e certamente que as teremos. Agora, efetivamente, o nosso primeiro objetivo é equiparar, e foi isso que nós tentámos fazer, e conseguimos fazer a determinada altura. E vejam o que nós fizemos nas modalidades, e que continuamos a fazer em algumas delas, não é? Em que o investimento até teve de ser um bocadinho acima, e com esse um bocadinho acima fomos efetivamente campeões europeus. Mas isso toca outro ponto agora. Não, porque a questão é, ou seja, não vale a pena. No futebol não é só preciso competência. Agora vem-se a saber quase os escândalos de corrupção do Benfica, não é? Lá está, volto a dizer, ou seja, nós não podemos, isso era também uma coisa que eu disse no debate, não sei se vocês não ouviram, não tinham ouvido a coisa, mas é o que eu disse, nós não podemos estar a discutir aqui a competência ou a incompetência quando de repente mudamos a conversa e dizemos assim, não, nós sempre fomos prejudicados, temos sido prejudicados nos últimos 40 anos. Então bolas, então não tem a ver com competência. Ou pelo menos não tem a ver com essa competência que estamos a falar. E portanto nós somos competentes, os outros têm outro tipo de competência com o qual nós não nos revemos, ou pelo menos as nossas direções não se têm visto. E portanto, lá está, não podemos ser às vezes somos esquizofrénicos. E portanto dizemos, não, a essa altura não, o Sporting tem que ter pessoas nos lugares de topo das federações. Mas nós temos pessoas nos lugares de topo das federações. Só que tem um comportamento que é o comportamento ético. Que eu acho que se deve ter e que todos nós achamos que devemos ter, porque nós quando vemos as atitudes dos outros, dizemos, no meu Sporting nós não queremos aquilo. Bom, pelo menos a grande maioria das pessoas assim o diz. Sim. Embora às vezes alguns dizem, dizem só para ficar bem. Agora, e portanto... Mas acha que esta direção segue um bocado esse modelo? Essa visão? Ou acha que eles estão ali um bocado... Não, acho que esta direção foi ingênua na primeira fase. Não foi correta e leal no primeiro ponto, porque um dos seus lemas era unir o Sporting e falhou redondamente. E tem falhado. Portanto, até hoje eles podem sempre voltar a mudar o rumo, né? E portanto podem sempre assumir um conjunto de opções que eu até acho que seriam inteligentes se as fizessem. Portanto acho que vivem ali um bocadinho... É que achas que não tomam? Tem medo, eventualmente, não sei. É medo. Porque Carlos, relativamente agora, tens alguns comentários, pelo visto temos mais 26 sócios expulsos por causa da questão de Alcochete. Não se compreende, também vi muitas pessoas que não sabiam para o que iam, também há que... Isso não vou, isso não. Esse é um ponto onde eu acho que efetivamente, a ver, a maioria dos sportinguistas acha bem o que agora foi decidido, e não foram todos os que lá foram foram expulsos, pelo menos foi o que eu percebi. Houve uns que foram suspensos e outros não tiveram nada, não é? Não sofreram nada. Agora, efetivamente, eu tenho que dizer isto, eles são, pondo a coisa de uma forma emocional, eles são a razão pela qual a nossa direção foi destituída. Não esqueçam lá o contrário e o... Sim. Aí eu também não... Portanto, não me perguntem a mim se acho bem ou se acho mal. Ouçam, eu hoje tenho perfeita noção, já o disse, em primeiro lugar, o ataque à academia, mas o mais grave depois, para nós, para a nossa instituição, foi a rescisão dos jogadores. Ponto. E a história da rescisão dos jogadores nunca foi muito bem contada e, portanto, um dia acredito que possa vir a ser contada. Agora, estas pessoas, bem ou mal, bem não foi, mas mal ou pronto, ou menos bem, foram aqueles que originaram tudo isto. E, portanto, se eu não cumpri, eu e os meus colegas não cumprimos o segundo mandato para o qual tínhamos sido eleitos
bem eleitos, é por causa deles, e portanto não diretamente, até vou dizer diretamente, e portanto peço a mim agora para ser aqui todo muito católico, né, que sou, mas e portanto neste momento é uma decisão da Comissão do Conselho Fiscal e Disciplinar, como foram todas as decisões de expulsão. Nós já temos dito isso, e o Bruno Carvalho também já o disse várias vezes. Nós, ele e eu, ele por iniciativa dele e depois eu por secundando, insistimos com o Conselho Fiscal na altura para não expulsar o engenheiro Godinho Lopes, porque não era, porque de repente viu-se que havia um ambiente para aquilo, e nós sempre perfeitamente, isto é uma caixa de Pandora que se abre, e agora é uma coisa ridícula a ver nesse aspecto, que é, precisamos de sócios, não é? E de repente estamos a mandar sócios embora, não é? Portanto, nós precisamos de sócios e precisamos das cotas dos sócios, e agora vamos todos embora. Não, mas eu percebo, ou seja, vocês perguntarem ao comum dos sportinguistas, ninguém pensaria que poderia haver outra opção, ou seja, uma suspensão longa, os estatutos também o permitem e tal, mas de facto a coisa foi tão grave e originou tanta coisa, tanta confusão. Mas uma pessoa quando bate noutra não é expulsa do país. Não pode ser assim, está bem, mas isso é o Estatuto de Cidadania. Agora as entidades, eu aceito perfeitamente ter sido suspenso e portanto lá está, não aceitei a forma. As pessoas depois votaram pela minha destituição e depois pela manutenção da suspensão, e portanto eu tenho que ter a viola no saco, e portanto disseram-me assim, mas as pessoas foram indoutrinadas, e isso é o que é no nosso país, e portanto eu também podia tentar fazer a indoutrinação ao contrário, não é? Agora efetivamente sou um democrata, como diz o Churchill, isto é um sistema péssimo, mas é o melhor que há, e portanto do ponto de vista prático tenho que me sujeitar às regras. As pessoas dizem, não foi leal, temos que ser mais. Não tem a ver com isso, tem a ver com uma. Carlos, e diz-me uma coisa, tu há bocado falaste aí das rescisões, que é uma história mal contada, etc. Porquê é que achas que é uma história mal contada? Em primeiro lugar, porque acho que havia mais gente que tinha assinado os papéis de rescisão, só que depois não os meteu. Portanto, eram muito mais jogadores. Sim, o Batalha e o. Não, muito mais jogadores. Muitos mais jogadores. Eram muitos. E só aqueles é que foram metendo, não é? Que lhe entrando às pinguinhas, não é? Portanto esse é o... Não, foi às pinguinhas porque foi propositado, não é? Foi propositado? Parece que sim. Parece que toda a hora. Aquilo era o mesmo gabinete de advogados, aquilo era o mesmo, todos os documentos são iguais, não é? Tudo acordam todos com suores frios e tudo mais, pronto. E aquilo foi estruturado. E claramente que nós tivemos uma oportunidade de conter o primeiro dano, foi com o Rui Patrício, que não o conseguimos conter. E pronto, e por isso é que eu digo, a história não é só mal contada do ponto de... Mas falaram com ele, foi? Eu estava a dizer, o agente era Jorge Mendes, que é agora também quem manda no... Formalmente não era o agente, não era o Jorge Mendes. Formalmente não é. A questão das formalidades, às vezes, pronto, que a questão agora dos formalismos. Agora, nós tivemos a possibilidade de fazer a venda do Rui Patrício até em melhores condições do que aquelas que depois acabou por acontecer, ou pelo menos muito, muito, muito similares, mas a meu ver melhores. Havia aí sim havia uma imposição de que o Sporting tinha que assumir, e já foi tudo dito, tinha que assumir a dívida que relativamente à operação da venda do Adrian, e decidimos não avançar nesse processo, e por isso é que eu digo que a história um dia há de saber, porque é uma questão de administração do Sporting que eu não vou revelar, mas um dia há de saber, porque as coisas se calhar podiam ter tido outro rumo. Portanto, eu como digo sempre, nós tivemos várias vidas e deixámos as vidas todas ir caindo aos bocadinhos, não é? E portanto faltou-nos a determinada altura alguma inteligência emocional e inteligência. E portanto eu estava lá e assumo as minhas responsabilidades, portanto, mas de facto, às vezes por acharmos que estamos a fazer o bem para o Sporting, naquilo que era o nosso entendimento do bem para o Sporting e para os sportinguistas, no final do dia acho que prejudicámos os Sporting e os sportinguistas, se calhar. A história há de se escrever um dia. E Carlos, e diz-me uma coisa, a tua candidatura naquela altura era um bocadinho naquela de não agimos da melhor forma, vou tentar corrigir aquilo que não nos deixaram fazer? Não agir da melhor forma, eu não me arrependo das coisas não é questão de agir da melhor forma,
nesse sentido, ou seja, não conseguimos racionalmente fazer a coisa da melhor forma e então... As pessoas perguntam se pai não se arrepende de nada. Não me arrependo. A gente quando toma decisões dentro daquele contexto e achando que estamos no domínio das ferramentas e das às vezes a informação é de uma e agora... Claro. Obviamente que eu vou construindo, obviamente, como diz, eu não posso olhar à escravatura hoje naquilo que era há 500 anos atrás, não é? Portanto, obviamente, tenho que criticar, obviamente, mas os tempos são outros e, portanto, é isso que tem que ser enquadrado, e não me levem mal, não estou a defender nada, mas, de facto, tenho que olhar as coisas na perspectiva em que estou, na perspectiva histórica, não é? Agora, o que eu digo é a minha candidatura foi, de alguma forma, por perceber que tinha assumido Mas tinhas mesmo vontade de candidatar? Ou achas que foi ali uma pressão? Uma pressão ali das pessoas? A pressão eu disse, muita gente que chegou ao pé de mim, não sei se é pressão. Sim, vocês projeto que tem valor, validade, e portanto achamos que há condições para avançarmos. Não é o Carlos Vieira sozinho, portanto, estava mais gente comigo, não é? Quando contactava pessoas a perguntar, equacionaria pertencer a uma lista minha? Sim, mas muita gente. A questão era, mas você pode? E portanto foi essa a dinâmica depois recuei, porque efetivamente percebi, como depois mais tarde se veio a verificar com a lista do Bruno Carvalho, que estava tudo montado para nós não podermos sequer dizer uma palavrinha sequer numa Assembleia Geral qualquer, não é? E portanto também não vou estar aqui a dar a amarrar contra a parede, não é? Portanto, deixa numa próxima oportunidade. Já agora só dizer também uma coisa, e de facto olhar para os candidatos e perceber, mas esta gente não percebe nada disto, não é? E portanto era a sensação clara de que havia muita imaturidade, havia muita ilusão. Eu já disse isso no outro dia, a nossa lista, nós democratizamos o processo eleitoral, ou seja, hoje em dia qualquer pessoa, e até os miúdos, dizem que querem ser presidente, não é? Gostavam de ser, eu quero ser, e alguns dizem eu vou ser presidente do Sporting Clube de Portugal. Isto, apesar da gente poder achar, isto é ridículo. Não, isto é uma mais-valia fantástica para um clube como o Sporting, ou seja, porque de facto as pessoas percebem, lá está, as pessoas percebem que podem lá chegar, mas têm que trabalhar para isso. E a percepção, eu olho para as pessoas, infelizmente só uma é que foi, uma lista é que foi eleita, não é? Só pode ser uma eleita, mas de facto isto veio corroborar um completo desconhecimento, e contrariamente, e quando eu admito-me que não desconheço muitas coisas, mas não sou arrogante, uma arrogância, uma persporrência que é uma coisa aflitiva, ainda hoje se mantém, e portanto, porque a evolução do conhecimento, lembro perfeitamente quando o engenheiro Godinho Lopes saiu, 2 anos depois de ter entrado, disse agora mandou-me embora, logo agora que eu começava a perceber disto, porque esse é o que é o problema, é que nós estamos a perder 2 anos, ou 3, ou 4, para aprender, não é? E é isso que não pode acontecer. E, portanto, naquele momento... Quem entra está sempre a aprender. Está sempre a aprender. Eu não duvido que daqui a 3 ou 4 ou 5 anos ficarem, agora só a brincadeira já custou não sei quantos milhões, não é? E nós não temos já muito... Não digas isso nem a brincar, por favor. Desculpe. Mas pronto, e só para concluirmos, na altura toda aquela equipa estava, de alguma forma, tinha a noção de que tínhamos valor, tínhamos conhecimento, tínhamos know-how e tínhamos alguma alteração de percepção e de inteligência emocional, chamem-lhe o que quiserem, que nos poderia fazer seguir um rumo similar, mas sem os downsides, né? sem as componentes que os sportinguistas, volto a dizer, que os sportinguistas assumiram que não queriam. E, portanto, é isso que eu tenho que reconhecer, de facto, que houve coisas que as pessoas não queriam. Ainda hoje não querem. E hoje, Carlos, diz-me uma coisa, e hoje? As eleições são amanhã. Como é que é? Não sou amanhã e à partida não podia candidatar. 2022. Pronto, só em 2022. À partida não me deixam candidatar. Mas teria essa intenção? Há aí um sonho do Carlos, o presidente? Não, eu só me candidatei uma vez, não é agora, até porque eu acho que hoje sei muito mais do que sabia há 2 anos atrás. E, portanto,
e volto a dizer, o facto de a gente ter que escrever todas as semanas é como vocês sabem coisas que são obrigados, não é? Vocês não podem estar aqui a fazer perguntas assim no ar, não é? Portanto, vocês só têm que fazer um bocadinho de trabalho de casa, não é? E portanto, no final do dia, o trabalho de casa, 2 horas num dia, 1 hora no outro, 5 horas no outro, de repente temos ali, somos uma enciclopédia, não é? E portanto, não é verdade, ou seja, nós temos que estudar. Às vezes sabemos coisas que não queremos saber. Claro, há pessoas que nos mandam textos, vocês também recebem mensagens, mails, informação, há pessoas que pedem, encontram-me na rua e dizem-me coisas, há pessoas que querem se encontrar comigo para me dizer coisas, e a gente vai, portanto, vamos, é informação, não é? Como information is power. Agora, efetivamente, nunca descartei a possibilidade de ter uma responsabilidade adicional no Sporting futura, porque de facto acho que fiz um bom trabalho, e os meus colegas fizeram um bom trabalho. Só não aprende quem é burro, não é? E portanto eu tenho a perfeita noção daquilo que na altura, apesar de culparmos, como há bocado estávamos a culpar, ou pelo menos eu estava a culpar, o ataque à academia e depois as decisões, obviamente há coisas que eu sei que, à partida, aprendi alguma coisa no meio do processo. E portanto hoje sou um homem que sei mais do que sabia há 2 anos atrás. E portanto, se houvesse umas eleições, não descartaria a possibilidade de avaliar essa candidatura. Agora não corro para isso, e volto a dizer, a forma como montaram ali o processo de suspensão, à partida inibe-me a mim e aos meus colegas de nos candidatarmos no prazo de 5 anos, e portanto é isso. Nem nas próximas, não é? Não foi um caso da maioria da SAD, qual é a tua opinião? O Rui perguntar qualquer coisa. Não, eu ia só perguntar ao Carlos, porque falou neste momento que há 2 dias esteve no Sporting com o Rumo. Não foi um bocado constrangedor estar à frente das pessoas que assinaram a sua expulsão? Foi só uma pessoa, né? Mas não foram várias, foi só uma. Já não são muitas, já só uma. Não, constrangedor, volto a dizer, ou seja, não a minha expulsão, não a minha suspensão. Sim, mas as pessoas depois votaram, foram milhares de pessoas que foram lá votar para corroborar aquela suspensão. Portanto, sim e não. É o que é, ou seja, já não vivo para isso, ou seja, sou uma pessoa, para todos os efeitos, somos todos sportinguistas, não é? Sim. Isto é, e aconteça o que acontecer, ninguém pode tirar isso de ti, não é? Claro que não. E, portanto, isto é como eu digo sempre, ou seja, vai à Assembleia da República, estão ali todos engalfinhados uns com os outros, mas alguém duvida, não querem todos o melhor para o país. Agora, têm diferentes maneiras de pensar. O Pedro está a olhar a cabeça. À partida, na sua grande maioria, eu quero acreditar que sim. E, portanto, acredito que sim, não quero acreditar, acredito que sim. Pode haver muitas coisas, mas de facto acredito que as pessoas querem o melhor para o país. Mesmo quando procuram o seu interesse, ou todos nós procuramos o nosso interesse pessoal, e portanto, nesse aspecto, também sou muito pragmático. E portanto, têm diferentes visões, andam todos engalfinhados, às vezes é só para o show-off, mas efetivamente acredito que as pessoas querem o melhor. E portanto, eu acho que de facto não soube, eu tive 2 suspensões, não recorri da segunda porque percebi que não era ninguém ganhava nada com isso, ou seja, eu não ganhava nada com isso. Há pessoas que me acusam agora de porque é que uns foram expulsos, outros foram suspensos. Não, eu fui suspenso por uma coisa que terminou quando saí, não é? Então não disse mais nada. Depois houve outras pessoas que continuaram no seu processo, e portanto, e foi isso que originou. Portanto, não temos as mesmas acusações, e as acusações até foram públicas. E portanto, porque há aqui gente que alega que há aqui uns com luz, isso é tudo uma treta. Isso é tudo. Carlos, uma das coisas que as pessoas tanto gostam de te ouvir, como estiveste lá dentro e como, digamos, analista tão bem digamos, dos dinheiros, a manutenção da maioria da SAD. Isto, eu acho que para todo sportinguista, se algum dia perdermos a maioria da SAD, é como, sei lá, como morrer um familiar. Os dinheiros ficaram assim tão mal, os dinheiros do Sporting, estão tão mal assim o dinheiro do Sporting, porque eu já vi aí muitas contas pelas redes sociais, nas redes sociais sabe-se de tudo, o que é o bom, o mau, e o que é verdade e o que é mentira. Mas de facto, uma pessoa que faça uma conta de merceeiro, ao dinheiro que o Sporting supostamente recebeu por todos os jogadores, inclusive até que rescindiram, e mais o contrato de nós, quer dizer, nós éramos um país rico sem dívidas. Isto está assim tão mal como se apregoa, e depois de repente vamos comprar um treinador de 10 milhões que já não são 10 milhões, já vai em 16 milhões, quer dizer, está assim tão mal as contas do Sporting para se poder vender a maioria da SAD? Não. Agora,
há duas formas de responder essa pergunta. E a mais simples isso é uma falsa questão, isso é um não assunto. Ou seja, a atual direção, pelo que eu sei, prepara-se para garantir a compra das VMOCs até a valores mais baixos do que foram publicitados quando foram comunicados há uns tempos atrás, e portanto é uma questão processual e que esta direção há de usar um dia, e ainda bem, se calhar, por isso, não é por usar para efeitos de marketing, mas até porque a coisa não parece que está concluída ainda, mas efetivamente... Posso pedir um favor? É assim, as VMOCs, toda a gente ouve falar em VMOCs, mas há muita gente que não sabe o que é VMOCs. Então vou fazer aqui uma aula. Contas de merceeiro, consegues ajudar como se estivesse a explicar, o meu filho tem 8 anos, como se estivesse a explicar a um miúdo de 8 anos. Olha, vamos dar um exemplo Fala-se, mas ninguém quer perceber que, eu não percebo nada, eu não percebo, então vou dizer, agora. Ninguém percebe o que é isso. Então uma aula simples, vejam o caso que se passa agora com a TAP. O Estado supostamente vai lá meter não sei quantos mil milhões de um empréstimo, mas é um empréstimo convertível, ou seja, é algo que a prazo, não sei se é assim que vai ficar, mas é o que, por exemplo, os alemães vão fazer isso com a Lufthansa e tudo mais. Portanto, eu meto lá dinheiro, esse dinheiro é obrigatoriamente convertível, é um empréstimo obrigatoriamente convertível em ações, e, portanto, entra logo nos chamados capitais próprios, e, portanto, a empresa fica logo capitalizada, portanto, fica com os capitais maiores do que portanto, quando há uma diferença, no caso do Sporting, normalmente, agora não é essa situação, porque apresentámos resultados agora positivos grandes no trimestre e, portanto, estamos com 6 milhões, se não me falha a memória, positivos no capital próprio. Portanto, o capital próprio é a diferença entre o ativo e o passivo. Portanto, o passivo é o que nós devemos de dívida aos nossos fornecedores, aos empréstimos, etc. E, portanto, quando há uma emissão de um título destes, valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis, nos bancos, quando os bancos tiveram que ser salvos em 2009, eram as COCOs, convertible, tinha um nome, agora não sei o nome técnico daquilo, nunca trabalhei na banca, mas eram uns valores convertíveis que foram logo para os capitais. E, portanto, se os bancos não reembolsassem aquele dinheiro, o Estado era o maioritário na empresa. E, portanto, foi isso que foi emitido, ou seja, o Sporting, na altura, tinha uma dívida insustentável, os bancos assumiram uma posição de que vocês emitem essas obrigações convertíveis, eu compro-as e vocês conhecem com o dinheiro que eu compro, pagam-me, fazem ali uma triangulação e pagam uma dívida, parte da dívida. E, portanto, os bancos na altura já sabiam que aquele valor, aqueles dinheiros eram praticamente perdidos, não é? E, portanto, pode ser aqui uma oportunidade um dia que isto dê a volta e ainda vamos ganhar algum dinheiro com isso. E à partida vão ganhar. E, portanto, a questão é, as VMOCs são títulos de dívida que, se chegar a um determinado prazo, se converte imediatamente em ações. E, portanto, os sócios do Sporting, do Portugal, já admitiram e aceitaram que podem perder a maioria da SAD pela simples conversão dessas VMOCs. E já o tinham feito na altura com o José Eduardo Betancourt, presidente, e depois com o Bruno Carvalho, presidente. E, portanto, qual é o problema? Em primeiro lugar, eu acho que o assunto se vai resolver através de uma emissão de dívida, exemplo do que tem sido feito pelos três grandes, a titularização da dívida relacionada com os direitos televisivos, e, portanto, vão emitir um conjunto de dívida e vão recomprar as VMOCs e recomprar a dívida bancária, eventualmente também a desconto. Ou seja, mais barata do que aquela... Porque os bancos estão a fazer isso a toda a gente. O que eu acho de facto é que eles vão conseguir fechar o acordo da recompra das VMOC. É que eles não aceitaram, vocês tinham fechado um acordo, não é? E acho que era extremamente vantajoso para o Sporting. Porquê que recusaram? Porquê que isso não ficou fechado logo? Não, nós tínhamos um contrato fechado com uma empresa que ia montar a operação e que estava a negociar em nosso nome com os bancos. Eles, quando chegaram, acharam que isso, e não se esqueçam que o Zenha é da banca, e, portanto, dado ter os seus conhecimentos, eventualmente achou que aquilo era uma proposta de uma empresa que não interessava, e tudo o que vinha de trás, infelizmente, era para cancelar, portanto, não havia sequer cláusula indemnizatória naquele contrato, portanto, siga a marinha, e, portanto, cancelaram aquilo, até ainda antes sequer de pensarem se aquilo fazia sentido ou não fazia. E, portanto, o Dias Ferreira continua a falar muito sobre isso.
porque a primeira fase ele tinha um escritório de advogados e ele estava ligado a esse escritório de advogados e conhecia bem o processo todo. Agora, acho que de facto que coisa, demorando se calhar infelizmente muito tempo, até porque a altura era a ideal, no meu entender, por causa das crises. Agora, se calhar esta crise da Covid também é ideal, não é? Se conseguirem descontar a dívida e arranjar financiador com base na dívida dos direitos televisivos, se calhar esta altura também é uma altura boa para se conseguir fazer comprar as MOCs. Comprar as MOCs e a dívida bancária, ou seja, a dívida bancária eventualmente ter um chamado haircut, ou seja, uma redução do valor da dívida, ou um prolongamento Portanto, os bancos querem se libertar-se disto, estão a ser obrigados, o Novo Banco e o BCP são obrigados, pelas regras que eles têm que cumprir, a libertarem-se de um conjunto de ativos que são considerados de non-performing, ou seja, que não funcionam bem, que não têm qualidade, e a qualidade é aferida pelo histórico, e portanto é possível que haja aqui uma oportunidade, e portanto eu até vou escrever possivelmente sobre isso no próximo artigo do Leonino. Acho que de facto que a coisa se vai fazer e que há aqui há um cenário agradável. Deixar as pessoas, porque eu nem falei muito sobre o assunto no Sporting com o Rumo, porque acho que é isso que eles querem, ou seja, que querem que a gente diga que isto vai ser uma depressão e uma coisa terrível e de repente parece eu fico preocupado. Mas achas que eles são inteligentes a esse ponto, Carlos? É que eu não acho. Não, em primeiro lugar não está o contrato fechado e portanto não vou fazer a festa antes dela começar, não é? E em segundo lugar, uma das regras da minha vida é nunca achar que os outros são burros, não é? Ou que são menos inteligentes que eu. Mas diz-me uma coisa, já houve tantas medidas que esta direção poderia ter tomado e que foi, digamos, mais tarde visto por todos que foi um autêntico tiro nos pés. Eu tenho alguma teoria... Está bem, mas o Presidente dizia que percebe futebol. Portanto, essa parte agora não estou a falar de futebol. Agora ali há malta que percebe finanças, né? Até porque a maior parte das pessoas que estavam na estrutura do Sporting manteve-se lá. A maior parte não. Achas? Então, assinar contratos que se paga na mesma, mesmo que os jogadores não joguem? Eu não percebo nada de finanças, mas eu nunca faria uma coisa dessas. Está bem, isso é contratos de futebol. Isso é... Está bem. Mas é finanças, não é? É dinheiro. Mas eu não conheço os contratos. Também estamos a falar de contratos que eu nunca vi, não é? Portanto, agora, o que eu digo é, voltando aqui à questão, nunca duvidar que as pessoas são inteligentes. É uma regra básica que eu tenho na minha vida. E que são todos mais inteligentes que eu. E, portanto, por isso é que eu tenho que trabalhar mais. Agora, o que eu digo é que, por um lado, é essa questão. Depois há um problema técnico, é que nós falamos muito. Agora é a parte de complicar o complicómetro, não é? Para ligar o complicómetro. Um dos problemas é que eu não posso. A SAD gera dinheiro. Esse dinheiro todo que tu, Pedro, estavas a dizer há bocado. Mas não pode ser a SAD a comprar as MOCs. Quem tem que comprar as MOCs ou é o clube, ou é a SGPS, ou outra entidade qualquer. E, portanto, é bem possível que eles vão criar uma segunda entidade, ou terceira ou quarta entidade, ou o que quer que seja, que era a nossa ideia inicial, que era criar uma entidade que pudesse assumir a dívida dos bancos nessa entidade. E, portanto, a Sporting SAD manteria o que tinha que pagar, em vez de pagar ao Novo Banco e ao BCP, paga essa nova entidade, que é do Grupo Sporting, e, portanto, faria essa operação, porque legalmente a Sporting SAD não pode comprar essas MOCs. E tu dizes assim, mas dá ao clube, está bem, pois andamos todos a queixar-nos que o clube tem aumentado a dívida à SAD porque a SAD anda a financiar o clube e não pode. Não sei se vocês não acompanharam, porque não ligam nenhum àqueles tipos, mas eu acompanho tudo. O Benfica, a OPA do Benfica foi chumbada. Sim, por causa disso mesmo. Grande parte da liquidez do clube, que era o dinheiro que o clube ia usar para comprar as ações da SAD, era financiamento da SAD. Aquela história, comprou o cão com o pelo do cão. Isso é quando a malta está de olhos fechados. E hoje em dia a CMBM, são os chatos dos diabos, não é? Mas fazem o papel deles. Não deixam passar a coisa. Portanto, eles devem ter perguntado, meus amigos, clube, onde é que vocês vão buscar o dinheiro para comprar essas ações da SAD? É a SAD que nos empresta. Não pode. Dando-se lá as triangulações, os esquemas quaisquer que montam, porque aquilo depois é follow the money, e portanto essa é a grande questão. Portanto, é preciso montar uma coisa que seja positiva, não é? Do ponto de vista, tem que ser transparente a partir de quando isso for montado, e que permita uma sustentação jurídica que seja à prova de bala. Isso também não é uma coisa que às vezes seja fácil de fazer e, portanto, dá trabalho.
tem que se consultar os advogados e os CVMs e tudo mais, e portanto é um assunto que era a segunda parte da questão que complica as coisas, porque efetivamente a única entidade do grupo a sério que gera cash é a SAD. Depois também há a televisão, mas a televisão financia depois o clube. Pertence 100% ao clube. Agora tu falaste aí no nosso rival do Benfica. Esses sucessivos escândalos, as claques, e agora pelo que parece as claques até tinham artefactos da torcida, estas violências de terem os contactos e as casas e terem ido às casas dos treinadores e dos jogadores e pôr lá sprays e isso tudo. Qual é a tua análise em relação a isso? Alguma vez tiveste medo de andar no mundo do futebol? Não, também porque eu não tinha a exposição mediática que tinha. Agora sei perfeitamente que o Bruno Carvalho tinha ameaças sucessivas e porque obviamente tinha assim, portanto acredito que quando uma pessoa começa a expor-se e a expor os outros e obviamente que haverá uma necessidade de conter, a malta diz, conter alguns excessos, não são excessos, porque isto é crime, não é? É criminalidade, não é? Agora, tudo isto não é nada que nós não andássemos já a dizer há imenso tempo, não é? Agora, eu acho que também fala-se muito em claques, e eu aí eu conheço as pessoas e as pessoas do Sporting, e portanto não se pode tomar a árvore pela floresta, não é? Portanto, o Sporting tem, vamos chamar claques para simplificar, os grupos organizados de adeptos, são cerca de 4.000 pessoas, e portanto a maior parte das pessoas, como eu digo, uma bocado dizia, é tudo gente bem, não é? Gente bem, gente boa, não é? Não é gente bem, não é? E portanto, gente cumpridora e leal e não comete nenhuma ilegalidade, nem nada disso. E portanto, depois há sempre como tudo, não é? Não pode dizer que o país é uma porcaria porque há não sei quantos criminosos. Claro que há criminosos, infelizmente, não é? E portanto, em todas as sociedades existem, e portanto é algo que, agora, o que tem que se comprovar e o que as pessoas têm sempre esta ilusão, é preciso perceber se haveria ali algum tipo de encomenda, né? E obviamente a verificar-se isso seria ainda mais grave, né? Agora que nós sabemos que há às vezes esquemas até porque hoje em dia é fácil de montar isto, não é? Bem, hoje em dia tecnologicamente é fácil de pegar no Carlos Vieira e pôr o Carlos Vieira a dizer uma coisa qualquer, em termos de tecnologia, a dizer uma coisa qualquer completamente bárbara, não é? E há gente que tem perdido e sido arruinada em eleições, nomeadamente nos Estados Unidos, porque fazem esse tipo de fakes e que depois espalha-se pela internet e não há nada que se possa dizer. Portanto, já vi cenas completamente absurdas, porque de facto as pessoas parece que estão a dizer aquilo mesmo, mas tudo montado, cortando partes de frases que as pessoas disseram e fazem coisas fantásticas do ponto de vista tecnológico, horríveis do ponto de vista depois mediático. Agora, efetivamente, vamos aguardar para ver. Agora, eu continuo a dizer, eu tenho uma opinião, eu nunca disse isto assim muito, a ver, eu tenho mais, como é que a gente está a dizer isto de uma forma, um dos problemas que as claques têm é que as claques interessam a muita gente, nomeadamente, e nós temos vindo a ver isto em muitos países, a grupos de extremistas, não é? Seja ela extrema-direita, extrema-esquerda, não estou agora aqui a falar, extremistas, que têm outros objetivos, que de alguma forma têm e veem as claques, as associações de estudantes, os grandes grupos de jovens, na flor da idade e com o cérebro cheios de capacidade de aprender coisas boas e coisas más, e portanto há uma diz? Estou aqui outra vez com problemas. Eu disse para se inserirem, eu estava a Sim, não, e para dominar, ou seja, é uma lógica, e vocês veem que isto, não vai dizer, os hooligans já não vão ao futebol inglês, já não assistem no estádio, mas eles existem grupos organizadíssimos. Eles vão de outras formas. De extremas direitas e esquerdas, mais direitas, pelo menos é aquilo que parece, na Polónia, na Hungria, em vários países, na própria Alemanha, há grandes grupos que se inserem naquilo que é o relevante do ponto de vista social, e o futebol de facto tem essa mola. E de alguma forma eu tenho a perfeita noção de que as nossas forças políticas e policiais de alguma forma têm tido alguma condescendência com alguma daquela que eles chamam pequena criminalidade. Para mim crime é crime, mas eles chamam pequena criminalidade.
Porquê? Porque o receio de que estes mecanismos é pior e, portanto, há alguma condescendência, tem havido alguma condescendência relativamente à situação ilegal nos grupos do Sport Lisboa e Benfica, e realmente, efetivamente, naquilo que foi, e aí eu acho que também a história um dia há de ser escrita de uma forma, eu agora estou a conjecturar, ou seja, não tenho essa evidência, mas claramente me percebo, e isto foi depois visível, que há um conjunto de pessoas no ataque à academia que pertencem a um subgrupo que tem algum tipo de objetivos um bocadinho distintos. E, portanto... Mas consta que todos os que atacaram, nem todos eram do Sporting e filiados na Esveleu. Alguns não, isso é verdade, acho que eram os tais que foram agora suspensos, portanto eles eram 40, arredondando, e agora foram 20 e tal, portanto só 20 e tal é que eram sócios. Agora também não há, também dizer que havia sócios de outros clubes, mas acho que isso não se verificou. Eu envolvido com a namorada, eu vi só uns tempos que era... Mas agora a gente pode andar aí a contar as histórias todas. Agora o que é um facto é que havia grupos de... Eu sinto ao base doce, uma coisa assim, já não acho que foi há grupos de pessoas que estão como nomeadamente os casuals, por exemplo, que estão interesse, têm alguns interesses em fazer algum tipo de confusão, não é? Não sei com que interesse, não vou estar aqui agora a dizer. Agora, efetivamente, volto a dizer, isto tornou-se um problema porque, de facto, e quando falo das forças policiais em Portugal, inclusive meto ao barulho os serviços secretos e tudo mais. E, portanto, sempre houve uma percepção clara Acabaram por descobrir agora quem fez o espancamento lá ao adepto do Sporting, não é? Por isso eles apanharam os 7 que eram, não é? Mas às vezes é preciso perceber porque é que isso aconteceu, não é? Porque eu não sei se a razão é uma razão clubística, né? Eu tenho a ideia que isso não é uma razão clubística. Há de haver ali outras histórias quaisquer que isso há de se perceber agora nos inquéritos que se vão fazer. Ou não. O autocarro do Benfica. Isso não foi tão grave ou pior. Está bem, mas isso... isso eu não vou fazer. Para mim é tudo horrível, não vou fazer. A mim não me apanham a fazer comparações. Não, é diferença de tratamento. É diferença de tratamento. Não, está bem, mas é a questão do mediatismo. Esse é o problema. Agora, a reação... E isto estava estudado por nós, ou seja, quando alguma capa de um jornal é negativa para um determinado clube, aquelas pessoas não compram. E nós continuamos a comprar. As capas são péssimas para nós. E continuamos a comprar o jornal. Até vamos comprar mais jornais. Portanto, isto está estudado, ou seja, vocês acreditam nisto, nenhum jornal faz capas, ou nenhum programa de televisão faz parangonas, ou o que quer que seja, sem ter uma noção clara do impacto que vai ter em termos de audiências, porque neste momento anda toda a gente atrás das audiências, mesmo vocês também querem ter audiências, obviamente, e portanto, do ponto de vista prático, nós comemos aquilo, ou seja, tanto quando se diz, e eu não gosto de dizer isto, deixem de ver, não, nós temos é que insistir. Eu continuo a ver os programas que gosto e os canais todos. Agora, temos é que dar uma forma de dizer o que é que não queremos ver na televisão, não é? E, portanto, não ver o que não gostamos. E eu acho que a liberdade existe. E agora nós temos o direito é um direito inalienável de desligar a televisão, ou seja, vamos fazer outra coisa qualquer, mudamos de programas, há 100 e tal programas, ou 200 programas, e portanto as pessoas gostam de ver aquilo, há pessoas que que é o melhor que se pode fazer nesse caso, não é? Mas não há má publicidade. Mas os sportinguistas não fazem, não é? Os sportinguistas mantêm uma relação quase de amor-ódio, que é um bocadinho, pelo menos é a percepção que eu tenho e é daquilo que eu falava com as pessoas dos órgãos de comunicação social, dos meios de comunicação social, que mais do que ser comunicação social são canais de entretenimento. Eu tenho grandes dúvidas que estes programas de debate possam ser classificados como informação, ou seja, e se o são, para mim isto é ilegal, porque quando há informação tem que haver informação cumprindo as regras do jornalismo. Sim. Aquilo em programas de entretenimento, tanto que assim é que eu, à altura defendi, e acho que isso é uma coisa que a própria Liga de Clubes devia fazer, que era cobrar. Estão a utilizar a minha marca, não é minha, a marca do clube A, B ou C, então cada vez que utilizam aquilo e estão a ganhar dinheiro com aquilo, têm que pagar um royalty aos clubes da utilização daquela coisa. Não podemos passar, podem passar os jogos, devem passar os 3 minutos da Sport TV, isso é bola, é informação. Tudo o que é entretenimento e gritaria, não sei o quê, isso para mim é entretenimento, é um Big Brother do futebol e portanto isso é entretenimento, tem que pagar royalties, porque aquilo está a abusar
da marca Sporting e Benfica e Futebol Clube do Porto. E, portanto, no dia em que houver algum tipo, porque acredita nisto, aqueles programas é da coisa mais rentável que existe. Aquilo tem 2 ou 3 câmaras, um tipo no estúdio, e 3 tipos no estúdio lá atrás, e 3 tipos mais um moderador. No final do dia, eu trabalhei na Média Capital, portanto sei do que estou a falar. Aquilo é um programa barato, não há edição, não há pós-produção, não há nada disso. Há até aquelas coisas malucas que acontecem. É direto? É direto, com tudo o que tem de bom e de mal do direto, não é? Portanto, mas as pessoas agora ficam a saber que eu aqui em casa tenho má rede, portanto isto é a beleza do direto, não é? Numa coisa estruturada, com algum estúdio e tudo mais, a coisa não acontecia assim, não é? E portanto, agora vamos ver. Okay. Carlos, para terminar, porque estás a falar de dinheiros, orçamento do clube para 2020, 2021, assim o que é que se vista? De bom e de mau. Eu fui lá ver aquilo, como eu disse no meu artigo, portanto fui lá. Foi interessante, foi mais interessante do que aquilo que eu escrevi, porque depois fui lá e depois não estava lá o orçamento, depois pedi o livro de reclamações e depois lá apareceu o orçamento. Teve mais picante. Mas e tiveste de escrever tudo, não é? Tiveste de tirar uma folhinha. Disse uma folhinha e havia coisas que eu tinha... Nem pudeste tirar fotografias. Não posso ter nada. Não podes tirar fotografias. Isso eu questiono a legalidade, não é? Eu quero armar ali confusão. A ver, as pessoas dizem, no vosso tempo. Havia um problema que era o problema dos orçamentos que eram usados, portanto, que era informação para os adversários, não é? Ainda mais quando eles não estão sequer aprovados. E, portanto, há aqui uma lógica de... Eu consigo compreender a lógica de eu não quero dar a informação aos meus adversários. Mas, ora bolas, hoje em dia sabe-se tudo, não é? Eu consigo obter os orçamentos dos outros clubes, não é? Portanto, tu tens o orçamento do Benfica, que foi amplamente divulgado aí pelas internets. Certo, e portanto... Bem encadenado, bem feito, digitalizado. Todo bonitinho e tal, até separado por coisa. Curiosamente, o Benfica, há uns anos atrás, fazia aquilo detalhado por modalidade, e deixou de fazer. Também percebo, não é? Porque a certa altura é tal questão, ou seja, vamos dificultar aqui a vida uns aos outros. Agora, eu vejo o orçamento a falhar claramente na questão dos sócios. Portanto, o falhar face àquilo que eram as expectativas criadas, inclusive pela atual direção e por outros responsáveis, nomeadamente o Miguel Cal, que não era da direção, mas que tinha grandes responsabilidades nesse processo, e que falharam redondamente, e que a própria forma como tratam os sócios, ou têm tratado, prejudicou grandemente. Agora vejo uma inflexão, vejo uma campanha agressiva relacionada com a remuneração e, portanto, acredito que até se pode haver alguma superação face àquilo que está orçamentado, acho que foi orçamentado por baixo. E lá está, porque nós podemos não gostar, podemos criticar, mas temos que ter as cotas em dia e ir aos sítios e falar e votar ou mantermos reservados e depois votarmos nos momentos em que achamos que são relevantes. E, portanto, o orçamento é um orçamento que neste momento depende grande parte de 2 fatores, que é os sócios e a Sporting TV. A Sporting TV está estável, não é? Inclusive, acredito eu, com a não existindo programas em direto, estamos só a passar reruns, o custo de produção há de ser muito menor. É zero. Não sei se é zero, porque há sempre uma estrutura por trás. Não é? A produção de novos programas, estão a fazer sempre os mesmos. Porque um jogo indireto, a transmitir um jogo indireto, seja de futsal, seja de handball, seja de futebol, é uma coisa cara, não é? E, portanto, que estava no orçamento da empresa que era contratada para gerir a Sporting TV. E, portanto, acredito que ou há um desconto, ou está-se a acumular horas para depois no futuro, quando isto for tudo em barda, não é? Ao mesmo tempo consigamos, pelo mesmo custo, fazer mais transmissões. Agora, portanto, sócios e Sporting TV. O resto, nomeadamente a parte das publicidades, dos marketing, etc., também baixa, é normal. Agora baixa para toda a gente. E em alguns clubes, como por exemplo o Benfica, a coisa baixa muito mais. E, portanto, o que eu quis escrever no meu artigo é, apesar desta crise, não há razão para não podermos dizer que, em termos relativos, estamos ainda mais competitivos. Porque se calhar o que nós quebramos do ponto de vista dos custos das modalidades é menos do que aquilo que os outros vão quebrar. E, portanto, e falo em Portugal como falo no estrangeiro. Ou seja, há equipas, por exemplo, de futsal, financiadas por grandes empresas que neste momento estão a passar dificuldades. E, portanto, se calhar
há momentos em que, de facto, havendo, se eu consigo baixar os meus 10 ou 15% e os outros baixam 20, 30, 40, 50%, então há uma oportunidade clara. E, portanto, o que eu digo é, os sportinguistas não podem desarmar na vontade de vencer, e acho que, de facto, devemos continuar a ser exigentes e devemos continuar a pagar as nossas cotas para financiar uma das coisas que nós sabemos que nos dá umas alegrias e que, bem ou mal, tem dado bem ou mal não, muito bem, tem dado bastantes alegrias. E volto a dizer, há bocado disse logo no início, sem investimento, pelo menos sem investimento ao nível dos nossos adversários, não há sucesso, ou seja, é só um epifenómeno, uma coisa, tivemos sorte, não é? Eu acho que, por exemplo, tivemos uma grande sorte, digo eu, sorte, soubemos trabalhar bem, por exemplo, quando foi o voleibol, porque aquele primeiro ano tínhamos um orçamento manifestamente mais baixo do que o do Benfica, e conseguimos ser campeões. Agora foi de facto uma coisa, foi uma energia que se criou naquele pavilhão, foi uma coisa que foi fantástica, foi dos títulos que mais gosto me deu ganhar. E portanto o que é um facto é que, apesar disto reduzir, eu acho que compete aos sportinguistas exigir e cumprir, não é? E portanto é esse o sentido. Portanto, eu acho que o orçamento foi um bocado ridículo do ano passado, porque vai ser tudo belíssimo. Depois o comportamento que a direção tem é completamente contra a natura aquilo que foi plasmado. Acho que este agora está mais sólido, sendo certo que a realidade, que não é publicada das contas deste ano, não aparece lá sequer a estimativa de encerramento das contas, à partida vai ficar positiva, mas muito por culpa do layoff, não é? E portanto a situação não estava positiva no final, a meio da época, ou no último terço da época, não é? Portanto o Sporting foi o único clube dos grandes que fez layoff e portanto se calhar porque precisava de fazer, não é? E para cumprir com o orçamento. São opções de gestão, não é? Temos que depois... Muito bem, Carlos. Já vamos aqui com mais de uma hora de conversa. Desculpem lá as quebras, porque isto não é fácil às vezes. Sem problema. Acontece, é normal. Tenho a certeza que continuaremos aqui muito mais e fica também estendido o convite para uma próxima. Está bem. E desculpa lá também. E obrigado por vocês terem insistido, porque isto é sempre... Não é fácil. Obrigado. Nós é que agradecemos, Carlos.